Qual é realmente a qualidade da sua relação? Você já parou para anotar, observar como tem sido a qualidade da sua relação? Tem sido produtivo? Você tem se sentido feliz? Você tem se sentido conectado com essa pessoa? Ou na maioria das vezes está parecendo mais uma música da Marília Mendonça? Complicado, né? Então, tem algumas músicas até que ela compartilha que eu acho bem interessante, porque acaba sendo sim a rotina de muitos casais. Uma casa pequena começa a se tornar grande, qualquer pequena brecha de tempo, não se tem comunicação, não se tem contato. E aí é que eu percebo que tem um movimento interessante, não é, claro, cada mulher reage de uma forma diferente, como eu falei, mas eu venho aqui compartilhando algumas experiências que acontecem com muita frequência. Quando a mulher ela tem a dificuldade, muitas vezes, de estar só consigo. Então, ela vê essa responsabilidade da relação como uma responsabilidade dela. Ela encara isso, ela se doa para isso, ela faz muito pela relação e muitas vezes esperando alguma coisa em troca. E aí, esse em troca não acontece. Primeira coisa, lembra que eu falo que a relação ela precisa ter equilíbrio. E a primeira coisa que eu falo é começar por nós mesmos. Começar a se olhar com mais carinho. Começar a efetivamente se olhar com respeito, tá? Com amor. Acontece o seguinte, eu faço sempre a pergunta. Se você, quando você tá muito feliz, mas assim, batendo no teto de felicidade, você para ficar reparando se as pessoas estão falando de você, se elas estão julgando você, o que elas estão dizendo sobre você? Não, você não para pensar esse tipo de coisa. E por que eu tô fazendo essa pergunta? Se eu estou feliz com o meu caminhar, com as minhas escolhas, eu não fico tão suscetível assim à avaliação do outro. Então, uma pergunta que me fazem é, mas essa relação aqui é a certa? É a certa para você nesse momento. Não significa que de repente você vai precisar passar o resto da vida com essa pessoa, porque a relação é um organismo vivo. Eu já falei isso outras vezes. Mas é verdade, a relação é um organismo vivo. Como que muitas vezes você vai, meu Deus, vai passar o resto da vida comigo? Não sei. Nesse momento está sendo interessante esse compartilhar. A gente vai percebendo as coisas com o andar da carruagem, com o desenrolar dos fatos. Agora, se eu preciso me doar tanto para esse outro, fazer tanto para esse outro, como é que realmente eu estou me sentindo comigo mesmo? Como que eu me olho? Como que eu me vejo no espelho? E aí é que é a questão. Por isso que em constelação a gente fala que você tem o companheiro certo para esse momento. Então, essa pessoa que está aqui na tua frente, que às vezes está sendo indelicado, que às vezes não é uma pessoa bacana com você, ou que é muito ciumento, que é muito controlador, ou que te sufoca e que a relação é pesada para você. Mas onde é que ficou você para se posicionar em relação a isso? E é por isso que se precisa ter esse exercício, muitas vezes, da solitude também, que é diferente da solidão. Não é trazer um sofrimento, é eu estar bem comigo mesmo. Eu estar em paz em relação a algumas coisas. E não, de repente, sair de uma relação, embarca na outra, ou de repente não deu um tempo para si, para respirar e ver o que é que está acontecendo efetivamente aqui. E aí eu vou me sobrecarregando com o outro, ou trazendo esse outro para mim que não faz sentido, e aí eu que tenho que dar conta depois desse outro que eu mesmo incluí. Então, olhar, ele sempre vai começar da gente para fora. Essa pessoa aqui, por que que ela se sente tão confortável em me maltratar? Essa é a pergunta. Por que que ela começou a se sentir confortável em me sufocar e não me deixar ser como eu sou? O que que dentro de mim, o que que eu acredito que eu fui tornando isso permissível e normal nessa relação? Porque cada um tem sua responsabilidade. Então, eu preciso ter esse olhar também para encarar que alguma parte minha trouxe e permitiu que essa pessoa se configurasse dessa forma. E por isso que essa é a pessoa certa para você nesse momento. Não significa, como eu falei, que é a pessoa que de repente vai ficar com essa vida, mas agradeça esse aprendizado. Se de repente a pessoa não está sendo bacana e eu olho com carinho para as minhas relações anteriores, eu vejo que eu já não sou respeitada na minha família, que eu não posso dar um passo sem pedir autorização para um irmão, para um pai, para alguém dizer para mim, nossa, isso aqui que você está fazendo é legal, isso aqui que você quer comprar é bom para sua casa. A casa é sua, por que você precisa ficar pedindo opinião para as pessoas o tempo todo?
Então você vai dando essas pequenas brechas e aí ao mesmo tempo você que vai ter que dar conta de lidar com os feedbacks que as pessoas vão se sentindo à vontade para falar de você, da tua vida, do que você faz, do que você não faz. Então quando você vai estruturando o teu caminhar naquilo que faz sentido para você, você não fica tão preocupado com essas coisas à sua volta. Por isso que isso é um exercício seu. Agradece o aprendizado, agradece esse ser humano que está aí na sua frente, mostrando para você que você ainda não se ama o suficiente, que você não se respeita o suficiente. Eu tenho uma amiga minha que ela vai ficar brava comigo se ela ver esse vídeo. Mas assim, ó, ela tem uma mania de falar palavrão. Quem é meu cliente já sabe que eu já dei esse exemplo. E um dia a gente tava conversando, ela me falou uns negócios. Ah, você é uma papapá, você não sei o que papapá. Eu falei, olha, não quero mais que você fale assim comigo. Eu não admito que você fale assim comigo. E aí eu percebi que um dia depois ela tava meio assim. Mas você não tá chateada comigo? Não, eu falei que eu não quero que você fale assim. Eu entendo que é a dinâmica dela agir. Mas eu pontuei que eu não quero mais que isso aconteça. Esse dia a gente saiu junto, ela foi falar uma palavra, ela falou... Pronto. Então muitas vezes a gente precisa ser esse limite. E a gente é esse limite quando a gente tem clareza sobre nós. Sobre o que nos fere, sobre o que não é permissível, sobre o que não pode ser barganhado, sobre o que tem valor para mim. E isso começa daqui para fora. Não adianta a gente esperar a clareza dos outros, que os outros tenham clareza na nossa forma de tratar conosco, se a gente não tem clareza ainda sobre nós. E isso é um exercício que se faz sozinho. Ai meu Deus, mas eu fiz não sei o que e ninguém falou nada. Aí eu fiz um curso que eu queria muito e ninguém falou nada. E daí? Por que precisa dessa aprovação a todo momento? Então busca um equilíbrio e comece por você, comece a estruturar também para você se sentir confortável com as decisões que você faz, independente das pessoas. Independente de alguém vir, dar um tapinha nas costas e falar que tá legal ou que não tá legal. Comece a se comportar como adulta que você é. Porque no final do dia, quando você deitar para dormir, é com você. Eu digo assim que a gente acerta as contas com o travesseiro quando a gente vai deitar. E aí lá com o travesseiro você sabe se você tá feliz ou não. E essa é uma escolha que é só sua. A partir das suas decisões. E se de repente é difícil para você, nesse momento, tomar certas decisões, comece estruturando isso. Que passo que eu vou poder dar daqui a um tempo? Como que eu vou poder estruturar aquilo que eu quero a longo prazo? Mas dê esse passo, escreva, anote, faça mentalização, projeção, mas vá tornando isso mais palpável, tá bom? Beijão!